Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar aqui pela TV Kairos, canal 7.1 e também pela internet no YouTube para mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a lição de número 3 com o tema O Corpo e as Consequências do Pecado. Lembrando que neste último trimestre do ano estamos estudando antropologia bíblica, corpo, alma e espírito. E hoje vamos analisar mais uma lição relacionada ao corpo. Vamos para a leitura do texto áureo, da verdade prática, a apresentação dos objetivos e também do primeiro tópico da lição de hoje, que já está sendo aí projetado no seu visor. O texto áureo, o texto de ouro da lição de hoje diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. A verdade prática diz o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Os objetivos da lição de hoje, o primeiro objetivo desta lição, nós iremos analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. O segundo objetivo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E, por fim, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. No primeiro tópico da lição, nós iremos estudar da perfeição à morte. E 3 subtópicos, 3 pontos, 3 assuntos serão analisados por nós aqui neste programa, neste primeiro bloco. O primeiro, a certificação divina. O segundo ponto, subponto, pecado e dor. E o terceiro item, velhice, autenticidade e gratidão. Portanto, nesta aula de hoje, neste vídeo, neste programa, nós vamos estudar a terceira lição com este tema, o corpo e as consequências do pecado. Iremos verificar como que o corpo humano, que foi criado por Deus em um estado de perfeição, teve pelo pecado corrompida e também maculada esta perfeição. Mas vamos explicar à luz da palavra de Deus que mesmo após as consequências do pecado, o homem possui livre-arbítrio e dessa forma é responsável por suas escolhas, condutas e ações. E para comentar a lição de hoje, nós estamos recebendo aqui com muita alegria mais uma vez o querido pastor Elias Gomes e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para nós, pastor Elias, trabalharmos este tema, o corpo e as consequências do pecado. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos os nossos irmãos que agora estão nos assistindo. A lição de número 3, ela, à luz da Bíblia, ela proporciona um momento muito importante, muito singular, para responder muitas questões que muita gente se pergunta. Por que o ser humano morre? Por que Deus permite que as pessoas envelheçam, adoeçam, digamos que cansem? E muitos até fazem uma imaginação e fazem assim umas viagens. Imagine se nós não morrêssemos, se nós não cansássemos e etc. Então, esta lição, ela, à luz da palavra de Deus, ela nos apresenta todas as implicações e todas as consequências que vieram como resultado
do pecado cometido a priori lá no princípio pelo primeiro homem chamado Adão. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, vamos estudar este tema, o pecado, o corpo e as consequências do pecado, e aprender que o primeiro Adão, né, ele pecou, né, e assim o espírito do homem, alma e corpo foram totalmente afetados pelo pecado, não é? Mas também esta lição nos apresenta que o segundo Adão, o Senhor Jesus, ele então possibilitou todos os homens pela fé terem restaurados também os três entes, espírito, alma e corpo. Seja bem-vindo, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, todos os nossos irmãos que acompanham o programa. Realmente é uma lição muito importante, que se destaca o modo como se deu a queda do homem e os efeitos dessa queda, mas também já lá no princípio a promessa de restauração que o Senhor ele vai realizar na vida do homem. Muito bem, pastor Elias Gomes, vamos iniciar os comentários do primeiro ponto da lição, da perfeição à morte. Aqui nós vamos, pelo texto escrito do pastor Silas Queiroz, verificar a certificação divina, pecado e dor e velhice, autenticidade e gratidão. Iniciando pelo primeiro subtópico, pastor Elias, sobre a certificação divina, o homem criado pelas mãos de Deus. Muito bem, pastor Epaminondas, nós, pela palavra de Deus, nós entendemos que Deus não criou o homem para morrer. E quando nós estamos falando nós estamos falando de objetivo. É claro que o Senhor criou o homem, portanto, para a vida, para viver, para adorar-lhe, para manter um contínuo e perfeito relacionamento, um relacionamento marcado por uma harmonia indizível, indescritível, que não dá para se descrever. Todavia, Deus, ele fez o homem dotado de poder de escolha, aquilo que nós ainda veremos nesta lição, que é o exercício da vontade, o exercício das escolhas com as quais Deus dotou essa personalidade humana com a volição. E o homem pecou. A priori, nós vemos que quando o homem foi feito e colocado lá no Jardim do Éden, ele foi feito reto. O próprio Salomão escreve isto em Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou invenções. Então, nós vemos que, diante da sua possibilidade de glorificar a Deus, de obedecer ou de desobedecer, ele preferiu, nesta ocasião, desobedecer, e certamente as consequências, elas foram inevitáveis. Nós vimos que Adão e Eva viviam num estado de perfeita harmonia, e ali havia relacionamento, um relacionamento atendendo à vontade e os propósitos do interesse de Deus. Eles viviam em harmonia com Deus, o Criador, viviam em harmonia consigo mesmo, viviam em harmonia entre si e também com a própria natureza. Portanto, nós vemos assim uma harmonia perfeita. E nós vemos que isso só dá para se falar parcialmente, porque não tem como descrever. Imagine viver num paraíso sem a possibilidade, sem cansaço, sem possibilidade de morrer até então, se usufruindo de tudo que o Senhor conceder ali, da melhor e da mais perfeita maneira possível. Então é algo indescritível, era o plano perfeito propriamente dito, mas o homem ele desobedeceu, e com essa queda que nós chamamos de pecado original, pecado que causou uma queda inevitavelmente para toda a sua posteridade, é por aí que nós dizemos que todo homem nasce já pecador. Então
Mas Deus é um Deus misericordioso. Inclusive, esta lição ela está estruturada da seguinte forma: quando nós vimos da perfeição à morte, é o primeiro tópico, e o último tópico, que é o terceiro, nós vimos que é do abatimento, da queda até a glorificação. Porque nesse intervalo, o Senhor, ele planejou, ele proporcionou um meio para o qual o homem pudesse ser restaurado, como o pastor Leno já deu uma pincelada. Então, da mesma forma que eles viviam, eles caíram, mas depois o Senhor providenciou o meio pelo qual eles e agora nós, digamos, podemos desfrutar de uma restauração perfeita na presença de Deus. Pastor Leno Cavalcante, conforme o pastor Elias muito bem pontuou, o homem é criado perfeito, não impecável, mas perfeito, refletindo, né, a perfeição de Deus, em um ambiente perfeito, santo, uma harmonia plena. Isso foi rompido, não é mesmo, pastor Leno, trazendo aquilo que o comentarista aponta aqui, pecado e dor. Verdade. O estado descrito aqui pelo pastor Elias, né, do homem ali no Éden, realmente é algo que nós somos limitados para entender na sua plenitude sobre como era a vida antes da queda do homem ali no Éden. No entanto, a palavra de Deus, já no princípio do livro de Gênesis, nos traz uma lição assim muito importante, que Deus ele dá ao homem essa liberdade de decisão, essa liberdade de escolhas, para que também o homem ele tenha a sua responsabilidade e sabendo que tem as consequências. Isso valeu para Adão e vale para toda a humanidade. A humanidade ela vai arcar com as consequências das suas decisões. Aqui a lição ela fala exatamente da entrada dessa tragédia na vida humana, que é o pecado, que é a realização daquilo que é contrário à vontade do Senhor, à vontade de Deus. E isso desfigurou totalmente aquele estado original. Isso abalou, e aí no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos a descrição de como se dá essa degeneração desse estado original. O homem ele perde a inocência, versículo 7, né, passa a olhar com malícia, a ver que estavam nus. O homem e a mulher, eles passam a ter medo, vergonha, eles passam a não mais desfrutar, e eu penso que aqui reside na pior perda do ser humano, que é não mais desfrutar da comunhão com Deus, que é perder a comunhão com Deus. E isso, no livro de Gênesis, nós vemos no versículo 8 que a voz do Senhor soou no jardim, né? E Adão, então, ele se esconde de Deus. E diz aqui que nesse momento, o homem, ele, a ideia, a solução para o pecado é ele se afastar, é ele se esconder de Deus. Porém, o homem, nós vamos ver nos versículos seguintes que também há consequências na vida da mulher, no versículo 16. O ambiente da criação já não é mais o mesmo. O pecado trouxe consequências também na criação, na natureza. Se cria então um ambiente adverso para o homem, para o trabalho, para que ele pudesse conquistar o pão, e acima de tudo as consequências no corpo do homem. Muito bem. Agora, pastor Elias, vamos falar um pouco sobre este terceiro ponto aqui. Velhice, autenticidade e gratidão. Pastor Elias, o capítulo 5 de Gênesis, né, nos revela homens vivendo aí muitos anos. Metusalém, o homem que mais viveu, 969 anos. Jared, 962 anos. O próprio Adão, né, 930 anos. Noé, 950 anos, viveu até mais do que o primeiro homem, Adão. Entretanto, pastor Elias Gomes,
por mais que o homem, desde a queda, cuide-se, né, cuide da sua forma física, da sua saúde, por mais que ele tenha todos esses cuidados e cautelas, depois da queda, pastor Elias, o caminho natural, o ciclo da vida é isso: nascer, crescer, alcançar a idade jovem, adulta, e não tem outro caminho: morrer. Não é, pastor Elias? Fale sobre velhice, autenticidade e gratidão. Muito bem, pastor Epaminondas. É uma determinada feita, eu ouvi um teólogo, inclusive foi professor do pastor Salles, nosso pastor presidente, e eu achei algo interessante. Ele falando, inclusive, aqui na congregação da Folha 20, ministrando, ele disse que a enfermidade em si, às vezes, ela já é a morte. Ela não está no estado de totalidade, não está na culminância, né? Mas ela é a morte, assim, porque acontece de forma gradativa. E, da mesma forma, o ser humano, a partir da desobediência, quando nós lemos o versículo de número 17 de Gênesis, capítulo de número 3, que inclusive é o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, o texto nos diz assim: a fala de Deus para o próprio Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita agora é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aqui também, de tal forma, já é um apontamento para a velhice e, consequentemente, para a morte. Todavia, nós, na condição de cristãos, na condição de conhecedores da palavra do Senhor, devemos entender claramente que a velhice é uma fase da vida e ela tem suas características próprias, assim como as demais outras fases da vida. Nós vemos que há muitas pessoas que não compreendem, ou se compreendem, não concebem a forma como a vida deve ser vivida, como deve ser encarada, entendendo que tem as suas devidas fases, né? Tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, tem a fase juvenil e a fase adulta, e depois vem a fase da velhice. Isso claro, é um plano da parte de Deus, e nós vemos que a velhice não deve ser tratado como algo que gere terror, medo. Nós vemos aqui até um termo, o pastor Silas Queiroz fez uso da gerontofobia, e isso, de tal forma, tem um conceito e significa o medo mórbido, um medo exagerado, exacerbado de ficar velho. Isso tem muitas consequências, isso tem implicações. Eu vendo aqui alguma coisa sobre isso, e nos diz que esse medo, essa espécie de fobia, ela pode manifestar ansiedade, isolamento social, pode gerar uma busca compulsiva por procedimentos que evitem ou venham a retardar a velhice. Daí, essas pessoas, elas tendem a cair numa mudança de comportamento no âmbito cosmético, estético, de forma inadequada, ou seja, incompatível, digamos que desproporcional à sua idade, porque de qualquer forma e a todo custo a pessoa quer fugir de uma realidade que é intrínseca à sua fase ou à sua faixa etária de idade. Então, isso é preocupante. Quando a pessoa compreende a velhice à luz das Escrituras, ela entende essa autenticidade, ela entende que é uma razão, muito pelo contrário, de agradecer a Deus e de ser feliz, porque isso é obra do Criador. Então, em Levítico capítulo 19, por exemplo, versículo de número 32, inclusive nos fala que as cãs, os cabelos brancos, eles não são motivo de desonra, de vergonha, de algo que venha gerar um desconforto na pessoa, não. À luz da palavra de Deus, nos diz assim, ó: diante das cãs levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E assim, nós vemos que as pessoas, de alguma forma, usam até figura de linguagem, como nós vemos o pastor Silas aborda isso,
e se usa eufemismo, que é aquela figura que é usada para suavizar, né, o impacto de alguma expressão e etc. E aí nos diz que inicialmente se falava velho mesmo. Velho é velho. Depois passou a se usar o termo idoso, depois ancião, depois terceira idade, agora é a melhor idade, etc. Mas nós devemos ter em mente que velho é velho nessas condições e que isso não é sinônimo de desonra. Nós devemos, portanto, ter cautela e viver cada faixa etária de vida como deve ser vivido. Porque há muitas pessoas que, nesse medo exacerbado, nessa correria contra a velhice, querendo alterar a sua aparência, fazendo cirurgias, adotando hábitos assim exagerados, como nós já temos falado, acabam que de tal forma apresentando uma inconformação com aquilo que Deus fez, né? Acaba que sendo uma forma de expressar a falta de gratidão por aquilo que é e por aquilo que tem sido na presença de Deus. Então nós devemos ter muita cautela, muito equilíbrio nestas ocasiões. Muito bem, dessa forma nós podemos concluir que a Bíblia, a palavra de Deus, valoriza a velhice como sinal de honra, de sabedoria e de experiência. Provérbio de Salomão, capítulo 20, versículo 29, a Bíblia diz: o ornato dos jovens é a sua força, o esplendor dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. A beleza dos velhos são seus cabelos brancos, seus cabelos grisalhos. Portanto, nós devemos valorizar, respeitar e honrar os anciãos da igreja e também da sociedade, porque a Bíblia valoriza essa faixa etária. A palavra de Deus, ela tem em alta estima as pessoas que têm experiência, que viveram mais e que carregam os sinais, não necessariamente, né, mas o sinal da sabedoria nos seus cabelos, né, ali indicando a experiência e também a sabedoria. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos iremos falar sobre a responsabilidade humana, o segundo tópico da lição. Eu espero por você, não saia daí. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, analisando a terceira lição deste último trimestre do ano. Você sabe que nós estamos estudando antropologia bíblica, corpo, alma e espírito. E hoje o assunto da lição é o corpo e as consequências do pecado. Nós vamos falar agora sobre a responsabilidade humana. Vamos aprender que, em que pese as consequências do pecado ter afetado o homem em sua integralidade, isto é, espírito, alma e corpo, veremos que ainda assim o homem é responsável por seus atos, por suas escolhas e ações. Neste segundo ponto da lição, portanto, nós vamos falar sobre corpo e livre-arbítrio e também a potencialidade do sofrimento. São estes dois assuntos do segundo tópico e eu quero iniciar aqui com o querido pastor Lucileno Cavalcante para que ele comente, pastor Leno, esse tópico, a responsabilidade humana, iniciando com corpo e livre-arbítrio, pastor Leno. Muito bem, pastor Epaminondas. Deus, ele cria o homem dentro da sua perfeição. Deus, ele cria o homem com essas características, com essas qualidades. O homem como alguém, um ser que tinha o seu livre-arbítrio, tinha a sua liberdade de escolha
e essa liberdade que foi mal utilizada pelo homem ali no princípio. É importante aqui nesse tópico o destaque de que a partir do pecado de Adão, toda a humanidade ela foi atingida por essas consequências do pecado. E, inclusive, desfigurando toda aquela imagem de Deus inicial que o homem havia sido criado. No entanto, essa consequência na vida do homem, essa afetação na vida do homem, ela não se deu de modo a destruir aquilo que Deus havia criado. Então, assim, o Senhor, ele deixa ao homem, mesmo após a queda, também a sua liberdade, seu livre-arbítrio. No entanto, nós sabemos que a partir da queda de Adão, até esse livre-arbítrio, ele fica condicionado à sua natureza agora, à sua natureza pecaminosa. De tal forma que é citado aqui na lição o exemplo, por exemplo, aqui de Caim, onde Deus ele trata com Caim, Deus ele fala com Caim, ele ali com o coração cheio de ódio, cheio de rancor para com seu irmão, e Deus o adverte a respeito daquilo que ele pretendia fazer, que ele acabou fazendo, que viria as consequências sobre a sua vida. Então, aqui nós sabemos que, mesmo após a queda, o homem ele tem responsabilidade pelos seus atos. Muito bem, é bom lembrar, não é, pastor Leno, que Deus estabeleceu, plantou 2 árvores no jardim do Éden, e o Senhor disse, olha, da árvore da vida, vocês não há nenhuma restrição, mas desta aqui, vocês não podem comer, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente vocês vão morrer. De repente, Satanás, ele surge no cenário e ele diz, não é assim. Vocês, se comerem, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Aqui revela claramente o livre-arbítrio. Deus disse, olha, não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Está aqui claramente. E nós temos um grupo de irmãos deterministas que até admitem, pastor Elias, o livre-arbítrio para Adão. Antes da queda, ocorre que hoje, na concepção deles, o homem não tem livre-arbítrio, né? Que todas as ações do homem, elas são coordenadas por Deus, como se o homem fosse um boneco ou um robô, por assim dizer. E aí, pastor Leno, o pastor Silas Queiroz, no livro de apoio, ele escreveu e eu achei muito interessante, eu quero ler aqui para a nossa audiência, os professores podem fazer isso também em sala. Na página 48, pastor Leno, ele diz assim, mas apesar de todo ser humano nascer com a tendência ou inclinação para o pecado, continua dotado de livre-arbítrio. É aquilo que o pastor Leno colocou muito bem. O livre-arbítrio, é claro, ele foi corrompido, ele está condicionado à corrupção do homem. Isso é fato. A partir de então, todos os homens nascem debaixo da égide do pecado, com essa inclinação moral, né, com essa natureza adâmica pecaminosa. Por isso, a queda não serve como justificativa para qualquer atitude de degradação do corpo. Cabe ao homem decidir como usá-lo, para o bem ou para o mal. Isso está explícito na afirmação de Deus a Caim. Aquilo que o pastor Leno colocou muito bem. O Senhor disse, olha, o pecado está à porta, mas cabe a quem? Cabe ao homem o quê? Dominá-lo, mesmo depois da queda. Fica claro o quê, pastor Leno? Fica muito claro o livre-arbítrio, mesmo após a queda. Deus está falando com Caim, caído, mesmo depois de matar ele. Olha, cabe a você dominar. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que ele tem responsabilidades nas suas escolhas e tomadas de decisões. Do contrário, pastor Leno,
nós teríamos que lançar na conta de Deus todas as nossas ações, inclusive as pecaminosas. Aí não cabe, não é, pastor Leno, no texto bíblico? Na verdade, essa teoria do determinismo, ela se contradiz. Ao mesmo tempo que diz que lá no princípio Adão, ele tinha a plenitude do livre-arbítrio, ao mesmo tempo eles dizem que Adão estava determinado a pecar. Havia uma determinação de Deus para que Adão pecasse. Então não teria o livre-arbítrio. E também se contradiz no sentido de que ao longo de toda a palavra de Deus há advertência de Deus para com o povo de Israel, para com o homem, para que se volte para Deus. Há uma diversidade de versículos onde Deus propõe ao homem o caminho da bênção, o caminho da maldição, onde Jesus ele fala a respeito da porta larga, da porta estreita. Então, apesar de toda a afetação, como dissemos, do pecado na vida do homem, mas ainda assim ao homem é dado esse poder de escolha e esse momento em que ele decide por Deus ou pelo pecado. Até porque, pastor Leno, o comentarista aponta aqui que o pecado ele desfigurou a imagem de Deus. Isso é fato. Sim. Nós não estamos jamais dizendo que isso não aconteceu. Mas o que nós não podemos afirmar é que o pecado destruiu a imagem de Deus. Não houve essa destruição. Houve uma desfiguração, afetou os efeitos deletérios do pecado da imagem de Deus no homem são patentes. E com isso, nós temos aqui a ciência, com base no que nós aprendemos nesta lição, que mesmo após a queda, o homem possui consciência, ele é moralmente livre. Ele é moralmente livre para tomar decisões. Cabe a ele dominar ou não, conforme Deus disse a Caim. Pastor Elias Gomes, algo mais, pastor Leno, que quer pontuar sobre... Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre a potencialização do sofrimento. O que o pastor Silas Queiroz quer nos transmitir com esse subtópico, pastor Leno? Pastor Elias. Pastor, nós temos visto pela lição o quanto ela se baseia na palavra de Deus, e a partir daí dessa queda nós vemos o quanto o homem ele foi submetido inevitavelmente para uma degeneração natural, digamos assim, aquilo que naturalmente vem como consequência do pecado cometido lá atrás. E nós vemos que inicialmente já houve consequência, a separação do relacionamento, naquele relacionamento com Deus, foi uma consequência drástica quanto ao pecado, a separação naquele relacionamento e digamos que uma morte ali em primeira instância espiritual, e nós vimos que depois existiu, aliás, veio a morte física. E a Bíblia, para todos os fins, tanto espiritual e, consequentemente, físico, ela diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isto aí, salário no sentido figurado, como uma recompensa por um delito, por um ato delituosamente ou espiritualmente cometido. Nós vemos que naturalmente, então, essas consequências elas vêm naturalmente. Mas o pastor Silas Queiroz faz um apontamento que, dependendo da forma ou do estilo de vida que eu adote para viver aqui, de observando ou inobservando as diretrizes divinas, os conselhos da palavra de Deus, os estatutos eternos da palavra do Senhor para aplicarem na minha vida, eu posso acelerar esse processo de degeneração, eu posso antecipar o término de vida, eu posso acelerar a brevidade da vida. Nós sabemos que naturalmente a vida ela é breve, ela é algo que vem, um vento que vem, passa e não volta mais nesse ponto de vista visível ou de ponto de vista físico. Mas nós sabemos que isso pode ser potencializado justamente com a desobediência da palavra de Deus. E nós vemos isso que
quando o apóstolo Paulo evidencia a título de comportamento de vida espiritual, ele está falando das obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, e esse termo carne vem de sarx, né? Nós vemos que não se trata da carne literal, se trata da natureza pecaminosa que está ali. E ainda em Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz, no versículo 16, assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne, inevitavelmente, ela tem desejos pecaminosos. Nós já vimos pela própria palavra de Deus que a partir da queda, com o pecado original cometido lá antes, o homem, de tal forma, ele adotou, ele concebeu essa inclinação para o erro, essa inclinação para o pecado. Então, toda pessoa, ela tem naturalmente a inclinação para pecar. Isso aí é algo que está na natureza pecaminosa humana. E nós vemos que diante dessa inclinação, o homem ele tem essa concupiscência, que é um desejo desenfreado que precisa ser aplacado pela manifestação do fruto do Espírito, que é o estilo de vida oposto a este. Nós acabamos de ver que um corpo, que é o elemento do qual nós estamos falando aqui à luz da palavra de Deus, nós vemos que a pessoa pode fazer do corpo um instrumento que glorifica a Deus, ou um instrumento que venha envergonhar, ser a vergonha para o nosso Deus. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo dizendo que é necessário que nós mantenhamos o nosso vaso em honra e santidade a Deus. E esse vaso ali é justamente o corpo, que é esta representação física do ser. Então nós podemos sim. E nós vemos aqui que o pastor Silas, ele cita alguns fatores que são muito comuns, entre aspas, na realidade atual, que é o uso das drogas, práticas sexuais ilícitas, sobremodo no mundo virtual, no meio mais vulnerável são as crianças, adolescentes e etc. Inclusive ele fala sobre isso, que qualquer negligência por parte dos pais, por parte da liderança que lidera pessoas vulneráveis assim, qualquer tipo de negligência pode resultar assim, em gravíssimas consequências e muitas vezes em caminhos irreversíveis, caminhos sem volta, e isso tem implicações negativas em todo o contexto da vida da pessoa e nós devemos tomar muito cuidado. As drogas, por exemplo, elas têm sido um vilão, algo assim de profunda destruição no seio familiar, na vida profissional de muita gente. Os senhores sabem, e o pastor Silas até colocou aqui uma informação muito importante, um dado importante, na página de número 50 do livro de apoio, proveniente da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Só em relação às drogas, por exemplo, ela apresentou, aliás, um relatório em junho de 2024 e o crescimento é grandioso. A percentualidade que vem se crescendo assim, na quantidade de pessoas da população mundial que faz uso de drogas é chocante. O relatório aponta que no ano de 2022, mais de 292 milhões de pessoas usaram drogas, um aumento de 20% em relação à década anterior. Isso aqui são dados que necessariamente devem fazer-nos parar para refletir, parar para orientar, para aconselhar, para ajudar pessoas, porque isso tem afetado famílias, destruído casamentos, destruído relacionamentos familiares de uma forma monstruosa. Então, esses hábitos que são adotados pelas pessoas, atendendo às suas inclinações carnais, claro, isso pode
potencializar não só o sofrimento, mas acelerar também a brevidade da vida da pessoa. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos para o bloco conclusivo da lição de hoje, onde vamos estudar o tema do abatimento à glorificação. Eu espero por você. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a terceira lição com o tema o corpo e as consequências do pecado. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que chegou agora, ligou o seu televisor, acessou aí o link da programação na internet. Muito obrigado por sua companhia. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Vamos estudar agora do abatimento à glorificação. 3 assuntos serão abordados. O primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. O segundo subtópico, enfado e canseira. E, para concluir, o corpo glorificado. Pastor Lucileno Cavalcante, do abatimento à glorificação. Aqui nós temos um aspecto até escatológico, né, da lição de hoje. Mas antes, pastor Leno, vamos falar sobre a realidade das enfermidades. É bom pontuar que nem toda enfermidade ela é consequência do pecado praticado. Isso deve ser pontuado. A teologia da prosperidade é que afirma isso, né? Que as enfermidades, as doenças são consequências do pecado praticado. Mas em última análise, nós sabemos que todas as doenças, elas são consequências da queda com Q maiúsculo, ou seja, né, do pecado de Adão e Eva. Entretanto, nem todas as enfermidades atuais são consequências de pecados praticados. Porque há uma diferença, né? Há o pecado original e há os pecados praticados. Fazendo essa distinção, pastor Leno Cavalcante, nós precisamos reconhecer que, em razão, né, desse corpo estar nesse processo, né, desse processo de decadência, desse processo de degeneração, desde quando nasceu. Aliás, quando nascemos é o primeiro dia da morte. Começamos a morrer, conforme diz o ditado. Quando o homem nasce, ele já começa a morrer, porque ele está caminhando para isso. Ou pela velhice, né, ou por uma enfermidade. E aqui, pastor Leno, nós precisamos trabalhar com a realidade das enfermidades, até para que os irmãos, os crentes, os salvos, não se desesperem diante de uma situação como essa. Mas crer no Senhor, confiar no Senhor, mesmo passando por esses momentos que todos nós estamos sujeitos. Não é mesmo, pastor Leno? É importante esse ponto ser destacado, pastor Epaminondas, pastor Elias, porque realmente as enfermidades, elas são uma realidade no cotidiano da vida humana e, como bem já colocou aqui o pastor Epaminondas, uma consequência lá da queda e portanto, a partir do momento que houve a queda, o pecado lá no Éden, a vida humana, o corpo humano, ele passou a se degenerar. E até na nossa lição bíblica, no livro de Eclesiastes, a nossa leitura bíblica, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, do versículo 1 até o 7, ele narra de forma até metafórica aqui, né, a maneira como o corpo humano ele vai se degenerando e a maneira como os órgãos do corpo humano ele vão se debilitando ao longo do tempo. Isso é uma consequência natural a partir da queda do homem. No entanto, como também colocou aqui o pastor Epaminondas, essas enfermidades, essas doenças, elas passam a fazer parte da vida humana.
E nós, como seres humanos, sendo servos de Deus ou não, todos nós passaremos inevitavelmente por esse processo, né, de envelhecimento, de algumas vezes de enfermidade, e se Jesus não voltar antes, até da morte. Sim. Nós vamos passar. E aqui o pastor, o comentarista da nossa lição, ele coloca muito claramente de que as enfermidades, elas não são simplesmente fruto de um pecado cometido por aquele que está enfermo, mas sim de uma consequência natural. E aqui é citado, por exemplo, Paulo, quando ele diz que ele deixa Trófimo doente em Mileto, né? 2 Timóteo capítulo 4, quando ele recomenda, né, a Timóteo também ao uso de um medicamento, do vinho como medicamento. Enfim, todo ser humano ele está sujeito às enfermidades. Eu me lembro que alguém, adepto dessa teologia da prosperidade, certa vez estava falando que um crente que se encontra enfermo ou é falta de fé ou é algum pecado não confessado. E na verdade, quando nós olhamos para a vida, por exemplo, do profeta Eliseu. Sim, perfeito. O profeta Eliseu, que foi um homem de Deus, né, realizou grandes coisas, né, no poder de Deus, né? Porém, ele morreu de uma doença que ele possuía. O próprio apóstolo Paulo, quando o texto ele diz aqui que ele deixou o Trófimo doente em Mileto, Paulo ele era muito usado, né, com dons espirituais, tudo. Mas por que Trófimo não foi curado? Então, nós sabemos que Deus, ele é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. O nosso Senhor, ele continua curando. Ele continua operando maravilhas. Só que Deus não está sujeito à nossa vontade. Ele faz todas as coisas como ele quer. Então, quando Deus ele tem um propósito de realizar algo extraordinário, um propósito com aquilo, Deus ele faz, porque ele é soberano. Agora, quando Deus não faz, louvado seja o nome do Senhor, como disse Jó, né? E lembrando de Jó, pastor Leandro, o próprio Jó, não é? Homem temente a Deus, se desviava do mal, reto, justo, adoeceu por permissão de Deus. O próprio apóstolo Paulo, pastor Elias, tinha provavelmente uma enfermidade, aquele espinho na carne. Nós poderíamos lembrar aqui da irmã Dorcas, que morreu. Quem sabe o texto não é claro, mas provavelmente de uma enfermidade. Lázaro, que era o quê? Amigo de Jesus. Deixa eu me virar aqui para a câmera e dizer que os amigos de Jesus também adoecem. Os amigos de Jesus também morrem. Mas o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu serei, eu sou a ressurreição e a vida. Pastor, e eu, assim, me lembro de uma visita que eu fiz a uma irmã temente a Deus, serva de Deus, estava muito doente e assim, já um estado no seu corpo, um estado bem complicado, tanto que os médicos pediram para levar para casa. E a gente foi na intenção de consolar, na intenção de levar uma palavra de ânimo. E quando chegamos até a casa da irmã, a irmã estava no leito, mas com um sorriso e pedindo para nós louvarmos ao Senhor, que ela estava muito feliz com Jesus. Meu Deus. Então, assim, esse estado de consciência do cristão, de saber que a sua vida está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser, Ele pode operar maravilhas nos nossos dias. Mas se Ele não quiser, o nome dele deve ser glorificado. Pastor Elias. Só lembrando, pastor Epaminondas, pastor Leno, e falando de Jó ainda, é um homem que, quando nós analisamos, recebeu um testemunho de uma pessoa que tem uma referência.
já é algo que deixa uma pessoa, digamos, entre aspas, empolgada. Imagine receber um testemunho positivo do próprio Deus para o seu maior adversário. Então, isso é algo que legitimava ou, digamos que, apresentava uma autenticidade da conduta de fé do homem chamado Jó. O comentarista, ele conclui o tópico dizendo assim, sobre a realidade das enfermidades. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, isso é fato. Entretanto, precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. É isso aí. Tenha paciência, acalme seu coração. O Senhor, ele pode curar qualquer doença ou enfermidade. Entretanto, nós estamos na dependência dele. O Senhor, ele é o dono de todas as coisas, inclusive o nosso corpo pertence a ele. Pastor Elias Gomes, enfado e canseira, acaba que sendo aqui quase que uma síntese do que já foi tratado no bloco anterior, mas aqui ainda nós poderíamos, pastor Elias, comentar a respeito da régua que mede todos. Exatamente. Aí, pastor Elias. Nós vemos, pastor Epaminondas, assim, que o processo degenerativo natural em função do pecado, ele é democrático, né? Ele contempla todos e coloca todos numa mesma linha, no mesmo padrão. Não tem rico, não tem pobre, não tem pessoas da alta sociedade, não tem pessoas de cor branca, cor negra e etc. Enfim, independentemente de qualquer variável cultural, social, essa manifestação natural do passar os dias, o homem vem a ser como uma erva que seca, vem a ser como uma flor que inevitavelmente há de murchar. Então isso é falado até pelo profeta Isaías, pelo próprio apóstolo Pedro. Inevitavelmente essas consequências naturais, elas vêm sobre a vida de cada um de nós. E é interessante que nós procuremos, diante desta realidade inquestionável, uma realidade indiscutível, que nós tenhamos um autoconhecimento, né? Que nós conheçamos esta realidade que está em nós. O próprio Senhor, usando o salmista, no Salmo 90, verso de número 12, ele nos traz a palavra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E contar os dias aqui não é necessariamente uma quantidade específica, não está falando de quantificação, mas está falando de compreender a realidade na qual a pessoa está inserida, entendendo que as limitações quanto a espaço, a tempo, circunstâncias, elas naturalmente fazem parte do percurso humano. E se nós compreendermos isso, nós vamos entender que o enfado e a canseira, ela vem naturalmente, conforme está escrito no versículo de número 10, que nos diz assim, ainda de Salmos, a duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o melhor deles, se fala do melhor, é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, se nós entendermos isso, nós teremos um sentimento de gratidão, nós teremos um sentimento de firmeza, nós teremos um sentimento de tranquilidade espiritual, conforme essa irmã e o pastor Leno, sobre a qual já falou nesta oportunidade. Isso é tão assim, uma realidade da qual não se pode fugir, que o próprio apóstolo Paulo fala sobre a corrupção do corpo, a corrupção do homem exterior. Ele diz assim: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe ali,
não é no sentido ético-moral, está falando da degradação física, a suscetibilidade à morte, às enfermidades e etc. Então, ele está falando dessa suscetibilidade. Então, embora que o nosso homem exterior se degenere, caia, desfaleça, todavia o nosso homem interior se renova dia após dia. De alguma forma, esse conhecer os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, está alinhado com isto aqui, para que nós compreendamos que a prioridade não é necessariamente nós focarmos nossa esperança e nossa expectativa no corpo físico, mas no que há de porvir, no porvir, que é o que vai tratar o subtópico 3 da nossa lição de hoje. Muito bem, pastor Leno. Então, esse terceiro e último ponto subtópico aqui, do terceiro ponto, é o aspecto, podemos dizer assim, escatológico, aquilo que a escatologia chama de escatologia pessoal ou escatologia individual, que é a glorificação do corpo. Fale sobre esse ponto, o corpo glorificado. A glorificação é esse aspecto escatológico e soteriológico, né, da nossa redenção. Nós sabemos que a partir do momento em que o homem ele crê em Cristo, confessa Cristo como Salvador, né, os seus pecados são perdoados, essa pessoa, a sua alma, o seu espírito são purificados, o seu nome é escrito no livro da vida, essa pessoa ela tem a convicção da salvação, essa pessoa ela tem a presença do Espírito Santo no seu corpo, na sua vida, e isso acontece porque o nosso corpo ele é santificado a partir do momento em que nós cremos em Jesus e nós confessamos a Cristo como nosso Salvador. Porém, o nosso corpo ele ainda não é mudado, ele continua o mesmo. E, no entanto, aqueles que conhecem a verdade, eles vivem nessa expectativa. E aí é por isso que aqui Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós ansiamos por este momento, em que também o nosso corpo será transformado, em que o Senhor, ele virá sob as nuvens, e então nós seremos arrebatados e o nosso corpo será transformado. Paulo ele escreve ainda aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa, que promessa gloriosa, é que mesmo convivendo com esses males das consequências do pecado do homem, mas esse problema do pecado ele foi solucionado na cruz do Calvário com o sacrifício de Cristo. E essa solução, ela traz para nós essa promessa de que o nosso corpo ele será transformado. E aqui, quando Paulo ele usa aqui essa expressão de transformação, fala realmente de uma mudança de forma, de estrutura, né? E ele chega a dizer que o nosso corpo será segundo o seu corpo, o corpo de Cristo, glorioso, né? E nós ansiamos por este grande momento. Muito bem. Vamos à conclusão escrita pelo pastor Silas Queiroz. O pastor Silas conclui a lição dizendo que, apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado
e saudável. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Chegamos ao final de mais um programa, de mais uma lição, e quero aproveitar a ocasião para lhe convidar a estar conosco aqui na TV Kairos na próxima semana, se Deus quiser, para estudarmos a lição de número 4. Nós queremos louvar a Deus por sua audiência e por sua companhia. Obrigado também à produção do programa, na pessoa do Albert Júnior, que nos auxilia na gravação deste programa que abençoa tantas pessoas. Louvamos a Deus pela vida dos comentaristas de hoje, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante, que tem sempre abençoado nossas vidas aqui através do ministério de vocês. Que o Senhor enriqueça vossas vidas com bênçãos maravilhosas. E também agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Salles Batista, que é o pastor presidente de nossa igreja aqui em Marabá, no estado do Pará, e também vice-presidente de nossa convenção, a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Nós vamos encerrar o programa pedindo ao querido pastor Elias que nos despeça em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, o teu zelo, o teu amor para conosco, para com todos aqueles que agora estão nos assistindo, ó Pai, que a tua bênção, o teu favor chegue na casa de cada um, ó Deus eterno, e a tua palavra que fora ministrada, ensinada aqui pelos teus filhos, ó Pai Santo, venha alcançar corações sensíveis, corações férteis, ó Pai Santo, e venha gerar resultados extraordinários. Ó Senhor dos Exércitos, continua abençoando pastor Epaminondas, sua família, pastor Leno, sua família, bem como eu e a minha casa. Senhor, que todos nós sejamos contemplados pela tua mão poderosa, a tua boa mão. Nós te pedimos as tuas bênçãos também sobre a vida do nosso pastor Salles Batista e toda a sua família. Deus de Israel, ser conosco, e nós te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.